Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Sempre aprendendo a aprender. Trabalho específico e individualizante com o jovem RLORC. Texto que será trabalhado na próxima sexta-feira, dia 30/8/2024. Direito Constitucional. Para compreendermos sobre a transição constitucionalista das constituições liberais para as constituições sociais, precisamos entender sobre as transformações profundas pelas quais o mundo atravessou, do século XVIII ao século XXI. Por exemplo, em 1800, saindo do século XVIII e chegando ao século XIX, a população mundial atingia a marca de 1 bilhão de pessoas. Em 1900, ao alcançarmos o século XX, já éramos 1,5 bilhão de pessoas no planeta. Em 1950, avançamos para 2,5 bilhões de pessoas no mundo e chegamos ao ano de 2011 com o planeta povoado por 7 bilhões de pessoas. Em 2017, já éramos 7,2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, 2024, somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E todos querendo consumir mais. Cada corporação empresarial querendo extrair mais recursos naturais, matéria e energia, produzir e vender mais mercadorias. E a cada dia que se passa, desenvolvemos tecnologias cada vez mais potentes, permitindo-se assim a ampliação do processo de produção econômica. Para um contexto assim, de transformação rápida e radicalmente extraordinária, em menos de 250 anos, faz-se muito mais sentido a existência de constituições sociais, dirigentes e programáticas, porque a sociedade, em pouquíssimo tempo, se tornou absurdamente mais complexa em relação comparativa à sociedade do século XVIII, para a qual bastava a organização econômica liberal, sustentada por estados liberais, fundamentados no padrão monetário ouro, em que o dinheiro era controlado pelo preço médio do ouro. Para essas sociedades menos populosas e bem menos complexas e sofisticadas, eram suficientes constituições de perfil liberal e negativo, nas quais apenas se destaca a não intervenção do Estado na economia. Sobre as constituições liberais ou negativas, o magistério do professor Silvio Mota nos indica que as constituições liberais são o resultado do sucesso do movimento liberal sobre o Estado absolutista. Tais constituições
se propunham, basicamente, a conter o poder até então absoluto do Estado, encarnado na figura do monarca absolutista, assegurando uma esfera jurídica de liberdade individual protegida contra a ingerência estatal. Essas constituições se limitavam a garantir os direitos fundamentais de primeira geração e dimensão, relacionados aos direitos de liberdade. As constituições liberais se limitavam a garantir os direitos fundamentais de primeira geração, os direitos de liberdade. E o mestre Silvio Mota continua: no decorrer da evolução política, social e econômica da sociedade, vem a lume em existência um segundo tipo de constituição, a constituição social ou dirigente, que, ao contrário da constituição de perfil liberal, exige uma atuação positiva do Estado. Tal modelo de constituição parte da constatação de que o paradigma liberal não assegurava plenas condições de desenvolvimento para os membros economicamente mais fracos do corpo social, o que impedia a plena fruição das liberdades asseguradas pela Constituição Liberal. Cabia, então, ao Estado pôr em prática uma série de políticas públicas que visassem justamente a conferir tais condições materiais, de modo a assegurar um mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Tais constituições são, portanto, caracterizadas por prever os chamados direitos sociais, encartados entre os direitos fundamentais de segunda dimensão e geração. A exemplo dos direitos ao trabalho, à saúde, à educação, à seguridade social, à assistência social, entre outros direitos. Enfim, direitos que se voltam à busca de um mínimo de condições para a igualdade entre os indivíduos. Como essas constituições prescrevem políticas a serem implementadas pelo Estado, são denominadas também constituições dirigentes, porque dirigem, orientam, norteiam e conduzem as ações a serem promovidas pelo Estado para a busca da igualdade real. Texto importantíssimo. Texto fundamental. Transição do Estado liberal para o Estado social. Transição da concepção das constituições liberais para a concepção das constituições sociais. Meditação final. Descrever as coisas como elas são,
Platão.